Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estamos aqui, como não podia deixar de ser, para falar sobre a história dos Wall Street Bets versus Hedge Funds. Não percam, já a seguir. Antes de mais, muito obrigada a todas as pessoas que ajudam o canal Renda Maior a crescer. Para quem não é inscrito ou chegou agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, um projeto onde eu pretendo falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. O vídeo de hoje tem o apoio da corretora XTB, o link vai ficar aqui em baixo para vocês conhecerem e vamos então falar daquilo que tem sido a notícia destes últimos dias, tendo em conta que se trata de uma história de David versus Golias. Pois é, os intervenientes desta história é um grupo de investidores de retalho, que são todos aqueles como eu e vocês, que não estão ligados a nenhum tipo de instituição, versus hedge funds, que são fundos de investimento livres, isto é, podem fazer aquilo que quiserem com o capital que é lá então colocado. E por isso vamos falar aqui um pouco destes dois intervenientes, mas antes disso vamos retroceder e vamos falar sobre a história da ação que teve então em torno desta história, a GameStop. Aproveito para indicar já agora que eu não sou consultora financeira, o propósito deste vídeo é falar sobre este movimento para que seja possível tirarmos as nossas devidas ilações sobre aquilo que aconteceu e se isto é ou não algum tipo de movimento que possa ficar para o futuro. E por isso gostaria de partilhar um pouco da história para que seja possível também percebermos as consequências. Vamos agora então passar um pouco para a história da GameStop e depois, aí sim, para aquilo que aconteceu nestes últimos dias. A GameStop é uma empresa que tem lojas físicas de venda de videojogos, o que cada vez mais entra em declínio sobre aquilo que é a indústria, tendo em conta a internet, os jogos que são então adquiridos online e também o formato de jogos a serem jogados pela internet. E por isso, a GameStop, com a pandemia e também com o facto de cada vez menos existirem compradores físicos de videojogos, acaba por entrar num processo de declínio. Mas, antes disso, nós temos aqui também, durante o ano 2020, algumas pessoas interessadas para tentar revitalizar a GameStop, nomeadamente um deles é um bilionário que já era investidor numa empresa de tecnologia e outro é um dos conhecidos no mundo dos investimentos, o Michael Burry. O Michael Burry foi daqueles que fez um short selling no tempo da subprime e que de facto ganhou muito dinheiro porque dizia que aquele tipo de investimentos que andavam a ser vendidos, aquelas hipotecas todas, digamos, cheias de vários produtos financeiros tóxicos, não eram boas e por isso aproveitou para fazer um short, mostrando então que aquilo seriam então maus ativos financeiros e que iriam acabar no declínio e por trazer aqui consequências, como nós vimos da crise de subprime do ano 2008 nos Estados Unidos da América. E por isso Michael Burry, como investidor, acabou por fazer a compra de ações da GameStop durante o ano 2020, reforçando a sua posição e indicando também ao conselho da GameStop para poder fazer a recompra das ações e poder fazer aqui algum tipo de estratégia para revitalizar a empresa. Isto captou também a atenção de várias pessoas, mas quando foram a ver, existiam vários hedge funds, fundos então de investimento, que estavam a apostar contra a revitalização desta empresa e, pelo contrário, apostavam sim na falência da mesma. Estes hedge funds também são conhecidos então por práticas duvidosas, como é o caso então destes movimentos de short selling, que vão, por exemplo, ajudar na falência de uma empresa que impacta a sociedade, nomeadamente desemprego e outras consequências que acabam por acontecer quando uma empresa entra em falência. Assim, é importante percebermos este tipo de movimento. O short selling trata-se de uma forma de investimento arriscado, que consiste em pedir ações emprestadas, fazendo um pagamento por esse empréstimo e tem então uma determinada data para depois devolver as mesmas. O que significa que, naquele momento, existem ações emprestadas numa entidade que as vai vender a uma terceira, a preço do mercado, esperando que aquela ação caia. Quando aquela ação cair, eles vão recomprar as ações por um preço menor e entregar aquelas que pediram emprestado. E ficam com as outras. E isso significa então o lucro associado a este tipo de movimentação. E foi isto que aconteceu com os hedge funds em relação então àquilo que seria a GameStop. Mas, antes que fosse possível as ações começarem a cair e os hedge funds começarem a recomprar as ações para poderem depois entregar a quem tinham pedido emprestado, o que aconteceu foi um short squeeze, que foi um movimento também, neste caso no mercado financeiro, que faz com que exista então um aumento das ações por algum tipo de iniciativa, o que faz com que as entidades que tenham pedido ações emprestadas tenham que se desfazer dessas ações,
ao preço superior, suportando os prejuízos. E esses prejuízos, tendo em conta que o valor da ação pode ser cada vez maior, podem ser também cada vez maiores, tendo em conta que estão alavancados. Isto pode então representar aqui grandes prejuízos, tendo em conta que um hedge fund, quando se tem que desfazer de uma ação, normalmente é em grande quantidade. O que esse grupo também dos investidores do Wall Street Bets identificaram foram as posições dos hedge funds em relação aos movimentos de short selling. Identificaram que existiam muitas posições em aberto nessa movimentação de pedir ações emprestadas face àquelas ações que efetivamente eram reais. Havia muita gente a pedir emprestadas ações para fazer estes movimentos, acreditando que a empresa fosse falir e o preço fosse descer. Existiu então esse tal short squeeze, que é basicamente eles com o movimento no mercado de recompra de várias ações, inclusive também de opções, que é outro tipo de derivado no mercado financeiro, em que basicamente o que acontece é o seguinte. Assim, fazendo disto um exemplo para que haja aqui um hipotético cenário de compreensão, vamos imaginar que eu, a dia 2 de janeiro, comprava um direito de compra de uma ação da GameStop pelo valor de 100 dólares. Eu dizia que a dia 31 de janeiro queria exercer, então, essa minha opção, direito de compra ou não, e iria pagar 100 dólares por isso. O que significava que eu iria, então, dar 100 dólares, ficava com o direito de compra, chegava ao dia 31 de janeiro, a ação estava, por exemplo, em vez de ser a 100, que foi o preço do mercado que eu comprei naquele dia, 2, eu vou então ter a ação, por exemplo, a 200 dólares. O que significa que nesse dia eu iria exercer o meu direito de compra, eu iria ficar com a ação na minha posse pelo valor que eu tinha já previamente acordado, os 100 dólares neste caso, e a ação iria estar a valer 200. O que significa então que eu iria exercer o meu direito de compra e iria lucrar ali 100 dólares. Porquê? Porque eu comprei a opção lá atrás por um preço diferente. E isto foi também algo que os Wall Street Bets fizeram. Começaram a comprar opções da ação da GameStop. Esta história tem muitos meandros, mas a importância aqui tem a ver com o facto de haverem duas posições. A posição inicial então do Wall Street Bets para se juntarem e começarem a fazer aqui um movimento constante de subida em relação à aquisição de ações e opções das ações da GameStop e por outro lado os hedge funds a tentar sair das posições e a minimizar os prejuízos. Muitos deles, como a Melvin Capital ou Citron Research, ficaram com posições realmente muito elevadas e tiveram que se desfazer dessas operações, mitigando então os prejuízos. Inclusive, alguns desses fundos, nomeadamente a Melvin Capital, chegou a ter ajudas provenientes de outros fundos que injetaram capital para ajudar depois desta situação, depois deste tombo que acabaram por levar depois de terem feito estes movimentos short selling em relação à GameStop. Com certeza que os utilizadores do Reddit, os Wall Street Bettors, acreditam na GameStop em relação ao negócio, senão também não tinham seguido as pisadas de Michael Burry, que entretanto veio dizer para poderem parar com a situação, que estava a ser insano, inclusive que era realmente não natural aquilo que estariam a fazer ao mercado. E não é por acaso que houve então esta movimentação conjunta que fez disparar esta ação em 1500%. Isto é muito em relação àquilo que normalmente acontece no mercado. Por isso nós temos aqui algumas questões que podemos falar. Por um lado, temos então os hedge funds que conseguem ter este tipo de movimentação, lucrando valores astronómicos e ao mesmo tempo impactando empresas com a possibilidade de as ajudar a levar à falência. Por outro lado, temos então aquilo que era considerado o dinheiro não esperto por parte dos investidores tradicionais como nós, que nunca era possível alguém organizar-se de tal forma para poder bater os hedge funds. Isto foi então uma lição em relação àquilo que as pessoas unidas conseguem fazer quando estão então juntas numa causa. A pergunta é, será que este movimento vai continuar? Será que nós vamos continuar aqui a ter movimentações de ações em relação a preços artificiais? Quais são as consequências que isso vai trazer ao mercado? A instabilidade, sem sabermos realmente aqui o que é regulado, o que é que não é regulado. Entretanto, algumas corretoras no meio desta história decidiram encerrar a possibilidade de as pessoas comprarem ações ou opções da GameStop, entre outros que entretanto também surgiram aqui na ribalta, como o caso da AMC, da BlackBerry, até da Nokia, que acabaram então por ter aqui também alguma expressão, mas não tanto como a GameStop. A verdade é que algumas corretoras, ao encerrarem a possibilidade das pessoas comprarem, fez com que o preço também viesse a descer. E muitas pessoas que tinham lá dinheiro começaram também a sair das suas posições. A pergunta é, será que vão existir investidores que chegaram tarde demais e que investiram neste tipo de movimentos e que vão conseguir ter lucros?
ou simplesmente vão ter que arcar com os prejuízos e não serão esses os mais afetados. Ou então, os hedge funds. Os hedge funds não só são constituídos por fortunas e capital proveniente de instituições, mas também por fundos de pensões. E os fundos de pensões normalmente são pessoas trabalhadoras que poupam o seu dinheiro, que entregam o dinheiro como um meio para terem uma reforma lá à frente e depois esses fundos de pensões investem com os hedge funds. Cerca de 20% do valor associado ao capital dos hedge funds está, então, como fundos de pensões. Qual será o impacto disso em relação a essas pessoas que viram ou que vão ter aquela empresa que gera o seu dinheiro também em maus lençóis? Outra das questões que também podemos considerar, então, esta mexida na oferta e na procura, nesta criação de preços artificiais e neste tipo de questões legais relacionadas com a manipulação dos mercados. Em primeiro lugar, será que o facto dos investidores comuns reunidos, como o Wall Street Bets, ter feito então esta subida do preço da GameStop é considerada manipulação do mercado? Ou pelo contrário, se foram as corretoras que entretanto encerraram as posições de compra das opções e das ações da GameStop e das outras, se de facto não são elas acusadas, por exemplo, também de ajudar os hedge funds com esta manipulação do mercado? A verdade é que nós temos aqui vários intervenientes, temos aqui questões de liquidez, temos aqui questões de quando é que as pessoas devem sair destas posições e se devem sequer entrar e fazer parte destes movimentos. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu sei é que acompanhei a situação e não quis entrar em nenhuma destas posições. Em primeiro lugar, porque os hedge funds têm dinheiro de pessoas como eu e vocês, no caso das pensões. Em segundo lugar, porque isto aqui é uma guerra que não faz muito sentido, tendo em conta que não é assim que nós vamos tentar combater este tipo de movimentações. A minha opinião é uma em relação a esta e vou partilhá-la aqui. Pode ser, obviamente, diferente da vossa opinião, mas é aquilo que eu neste momento penso. Na minha ótica, creio que os hedge funds não deveriam fazer este tipo de movimentações de short selling e poder arriscar de tal forma o dinheiro, por exemplo, de quem tem lá as suas pensões e as suas garantias como depósitos para uma vida. A verdade é que isto pode impactar pessoas como eu ou vocês e isso também deixa-me um pouco em alerta. Claro que depois, por outro lado, temos aqui uma lição dada dentro do próprio jogo daquilo que os hedge funds fazem, mas continuar estes movimentos pode ser realmente muito estranho para o mercado e vamos ver quais são as consequências que vamos tirar disso. Entretanto, em Espanha já existem vários investidores de retalho juntos no Telegram para fazerem influência do mercado com, por exemplo, ações da Tubacex. E isto deixa-me preocupada quando se trata de começar a criarem movimentos paralelos para tentar manipular o mercado dessa forma, seja em prol do investidor de retalho, seja em prol dos hedge funds. Com certeza gostaria de saber qual é a vossa opinião, se realmente vocês consideram que isto foi todo um movimento histórico de David versus Golias ou se isto vai continuar. Entretanto, queria só mostrar aqui qual é o preço e como é que tem sido então o gráfico desta ação nestes últimos dias. Acho que é muito interessante vocês também verem aqui quanto ela também subiu e desceu, tendo em conta que é uma ação que o seu valor intrínseco deveria estar a rondar cerca de 10, 15, 20 dólares, não mais do que isso. Estas considerações ficam em aberto. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido mais esclarecedor, ou pelo menos que vos deixe a pensar em relação a este movimento e àquilo que possa ser o futuro no que se trata às transações e à manipulação do mercado. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.